Oi, pessoal, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma História na Mário. Hoje a gente vai conversar sobre funk, sobre história do funk. Eu sou a Paula Paiva, sou repórter do G1. Há algum tempinho atrás a gente publicou um especial sobre funk paulista, especificamente. Eu fico aqui em São Paulo, trabalho em São Paulo. E na minha editoria também a gente acompanha o dia a dia da cidade, as discussões sobre os fluxos, os pancadões, e também todos os desdobramentos da tragédia de Paraisópolis. Então, agradeço aqui o convite da Mário para esse debate, essa conversa super legal, com duas pessoas especiais, o Leonardo Afonso de Miranda, que é historiador, autor do livro A Cidade que Dança, Clubes e Bailes Negros no Rio de Janeiro. Leonardo pesquisou a expansão desses clubes, o crescimento dessas associações dançantes na Primeira República. Ele também tem pesquisas e livros sobre outros movimentos populares, como carnaval e futebol. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Para quem está assistindo, bom dia, boa noite. O horário pode variar. Obrigada pelo convite, por topar o convite. E também nessa conversa, a Juliana Bragança, professora, escritora, autora do livro Preso na Gaiola, a criminalização do funk carioca nas páginas do Jornal do Brasil. Ela também está de olho em tudo no universo do funk. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, querida. É um prazer enorme poder estar aqui. O prazer é tudo meu e é isso, gente. É um bate-papo, a gente vai conversar. Eu pensei em algumas perguntas, são mais direcionadas para um ou para outro, mas é isso, vocês fiquem à vontade para complementar as respostas, enfim, fazer suas observações, fique tudo bem tranquilo. E como eu disse, hoje a gente vai conversar aqui sobre o funk, que mais que um gênero musical é um movimento cultural, social, político, que já tem mais de 30 anos. Pela idade, poderia até ser chamado de cringe, só que não, porque ele continua se reinventando e representando principalmente a juventude negra e periférica. As cifras e números do sucesso são inquestionáveis. Uma análise do primeiro semestre desse ano de 2021 no Spotify, que é uma das principais plataformas de streaming, mostrou que o funk foi responsável por mais de 1,5 bilhão de músicas ouvidas de janeiro a junho. E no YouTube, que faz um ranking semanal de artistas mais ouvidos, na última semana, 4 do top 10 no Brasil são de funk. A batida chegou até o outro lado do mundo nas Olimpíadas de Tóquio, com o ouro da Rebeca Andrade na ginástica. E eu até gostaria de terminar por aqui a minha introdução, mas nesses anos de história não tem como não falar da criminalização do gênero, da prisão e morte de MCs, assim como da repressão policial muitas vezes vista em bailes e fluxos. Alegando a dispersão dos eventos, jovens e adolescentes muitas vezes são alvos de gás lacrimogênio, cacetetes e balas de borracha. Em Paraisópolis, em dezembro de 2019, 9 jovens de 16 a 23 anos morreram durante uma ação da Polícia Militar no Baile do 17, aqui em São Paulo. Então, a partir disso, vamos começar a nossa conversa aqui, como eu disse, não só sobre o funk, a história do funk, tudo junto e misturado. E, Juliana, falando em história, queria fazer a primeira pergunta para você. No samba tem até algumas divergências, né, sobre a origem, mas ficou definido como marco inicial a gravação da canção Pelo Telefone em 1916. No funk, tem algum marco que representa o nascimento do gênero aqui no Brasil? Como é que ele surgiu? Sim, temos, com certeza, Paula. O funk, né, enquanto movimento, ele já vinha se desenvolvendo há muitos anos, né? Então, inclusive no Brasil. Mas o funk brasileiro, o funk nacional, que a gente entende como aquele funk que foi não só consumido, mas também produzido aqui no Brasil, a gente entende como marco inicial desse movimento funk Brasil, funk brazuca, né, vamos dizer assim, com o lançamento do disco Funk Brasil 1, do DJ Malboro, em 1989. Né? Então, esse aí é o marco inicial do movimento funk no Brasil. Então, por isso que a gente conta, né, o movimento funk ele tem cerca de 30 anos a partir dessa data, né, de setembro de 1989. Esse é o marco inicial. Ah, perfeito. E se for definir também o funk, é isso, é mais que um gênero musical, né? Como é que você definiria pela sua pesquisa? Eu sempre me refiro ao funk como movimento funk, porque se a gente for pensar no funk enquanto gênero musical, ele fica muito limitado, né? E o funk, ele é tudo menos limitado. Então, o funk
passando, uma forma de se expressar, uma forma de agir, uma forma de viver, de conviver em sociedade e diversas outras coisas, né? Questões estéticas, questões culturais. Então, particularmente, eu prefiro me referir ao funk como movimento funk para dar conta de tudo isso que você falou, do funk como um movimento cultural, como um movimento político, como um movimento econômico, né? Que a gente sabe que vem rendendo cifras e cifras há muitos anos, desde o meados, mais ou menos início, meados da década de 90, inclusive no Jornal do Brasil, que foi o jornal especificamente que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado. A gente encontra já no início dos anos 90 matérias de jornal sobre os rendimentos do funk, dos bailes funk, né? Então, quanto que o DJ ganhava, quanto que o MC ganhava, quanto que se pagava de ingresso, quanto que era o rendimento de uma noite, quanto que movimentava, né? Então, quando a gente pensa em baile funk também, a gente tem que pensar numa cadeia produtiva que vai muito além do que está diretamente relacionado ao baile funk e pensar também ao que está indiretamente relacionado ao baile, né? Então, a gente pensa para o baile acontecer. A gente tem, além dos artistas, além dos consumidores, a gente tem ali técnicos de som, né, técnicos de luz, a gente tem pessoas que estão envolvidas aí com o consumo de bebida, com o consumo de comida, né, que a gente sabe que ficar a madrugada inteira também ninguém vai ficar sem consumir nada, né? E, para além disso, quando tem baile na favela, em alguma comunidade, geralmente acaba movimentando outros mercados, né? Como o mercado da estética, do cabelo, né? O menino que vai cortar o cabelo, deixar o cabelinho na régua, a menina que vai fazer uma trança, vai fazer uma hidratação, compra uma roupa, compra um calçado diferente, uma maquiagem, vai fazer a unha. Então, assim, se a gente for parar para pensar, é um movimento, por isso que eu chamo de movimento funk, né? É um movimento cultural, político, social, que abrange aí diversos segmentos da sociedade, né? Inclusive o econômico. Por isso que eu prefiro chamar de movimento funk. Perfeito. E, Leonardo, falando um pouco também, né, pegando isso que a Ju falou, de pesquisar além do que os bailes funk significam, você, da mesma forma, pesquisou além do que os bailes lá da Primeira República significavam direta e indiretamente, né? Você pesquisa manifestações populares como carnaval, futebol, esses bailes, e falando também em datas, já que a gente falou de origem, eu queria saber por que você escolheu esse recorte temporal, né? O fim do século XIX, o começo do século XX, por que você achou que esse período merecia um olhar com uma lupa maior? Então, primeiro eu queria comentar que eu concordo inteiramente com a Juliana sobre a necessidade da gente pensar de uma maneira mais fluida, menos fechada, a própria caracterização dos gêneros musicais, né? Pensar o que é o funk, o que é o samba. Muitas vezes a gente toma esses gêneros como unidades definidas, mas basta a gente pensar atualmente na experiência do que é o samba, né? O samba é o bumbum paticumum pro curundum, é Se Você Jurar Que Me Tem Amor. Os dois cabem dentro dessa definição, embora musicalmente sejam muito diferentes. Então, pensar os gêneros musicais é muito mais refletir sobre um campo de negociação, de disputa sobre esses gêneros, do que sobre características objetivas que possam defini-los. Por isso, acho até, de fato, difícil, no caso do samba, por exemplo, dessa musicalidade afrodiaspórica que a gente acabou definindo como samba, é até difícil definir esse marco inicial, né? Você citou 1917, que é o ano tido como da gravação da primeira música tida como samba, registrada como samba, mas isso é absolutamente controverso. Isso é um marco da indústria fonográfica, não daquela musicalidade necessariamente. Então, assim como o funk, assim como o samba, assim, todas as formas de musicalidade, no geral, especificamente dessa musicalidade afrodiaspórica, elas são tão misturadas, são tão dinâmicas, se transformam tanto que é muito difícil a gente definir esse tipo de marco. Para nós, historiadores, é mais interessante pensar na construção da memória sobre esses gêneros do que tentar definir objetivamente o que eles são. E eu concordo também com a Juliana sobre a necessidade de ampliar a reflexão sobre essa musicalidade para além das questões puramente musicais. Porque é claro que o sucesso
do funk atual, como o sucesso do samba e de outros ritmos de marca negra ao longo do século XX, eles se fazem como forma de expressar e de representar demandas muito mais amplas, né? Movimentos muito mais amplos. Isso é verdadeiro, como a Juliana explicou agora, em torno do universo dos baile funk, mas já era verdadeiro antes do fenômeno do funk, como a gente conhece, umas décadas antes, no movimento do soul brasileiro, da música negra, nos bailes negros brasileiros, muito antes, nesses bailes que eu trabalho, anteriores às escolas de samba, que tinha uma musicalidade que cruzava ritmos muito diversos, né? Não dá para falar que eram bailes de samba, porque tocavam nesses bailes de forte presença negra, no final do século XIX, começo do século XX, ritmos tidos como os mais variados, né? Se tocava tango, foxtrot, polca, machixe, isso misturado com fronteiras muito tênues entre eles, mas expressando uma vontade de dançar naquele modelo de música sincopada que extrapolava as próprias fronteiras da cidade ou da nação. É um fenômeno atlântico, e por isso era tão difícil defini-los. Você perguntou sobre o meu interesse por esse objeto nesse período. Isso tem a ver com o início desse processo de criação desse caldeirão de ritmos, né? Acho que a segunda metade do século XIX marca o momento no qual se espalham pelo mundo atlântico novos ritmos que, forjados na mistura, na negociação entre formas musicais de origem europeia com tradições musicais de base africana, são novos ritmos que viriam definir essa marca da síncopa como elemento fundamental de unidade entre eles. Então, no final do século XIX, começo do XX, está surgindo esse tipo de ritmo que geraria o tango, que geraria o samba, que geraria o foxtrot, todos com uma mesma base, não uma mesma base, tem diferença, mas com uma característica sincopada em comum. Era a proliferação desses novos ritmos pelo Atlântico, ritmos que eram chamados na época de danças modernas, né? Era uma novidade moderna no período, eram as danças modernas. Isso faz com que em várias capitais do mundo atlântico comece a se formar uma febre dançante, que é como eu chamo no livro, né? Uma febre dançante que a gente vê no Rio de Janeiro, mas que pode ser vista também em São Paulo, pode ser vista em Salvador, pode ser vista em Havana, pode ser vista em New Orleans, tá espalhada por todo o mundo atlântico, em Buenos Aires, muito intensamente, né? Vai resultar no tango como a gente conhece. Então, é um momento transnacional de fortalecimento desse fenômeno. Eu tento acompanhar o sentido que ele ganhou no Rio de Janeiro entre o final do século XIX e os anos 30, quando isso passa a ser identificado com essa marca do samba. E por isso que, para mim, o período escolhido é esse. Mas, apesar da diferença temporal, eu vejo muitas semelhanças entre isso que eu analiso e o processo que a Juliana está descrevendo. Uhum. E esses bailes que você estudou, quem participava, né, essencialmente, o que representava para essas pessoas? Então, os bailes que eu estudei, que dizem respeito basicamente a um período que a gente conhece como a Primeira República, as primeiras décadas da República, são bailes organizados por associações recreativas de trabalhadores de baixa renda, em sua grande maioria negros e pardos. É um momento no qual, com a República, a tentativa de controle sobre o universo dos trabalhadores aumentou. A polícia, por exemplo, tentava regular o funcionamento das associações recreativas de trabalhadores, estipulando que todo clube formado no Rio de Janeiro tinha que apresentar seus estatutos, sua lista de sócios. Por isso eu consigo acompanhar o rápido fortalecimento desse fenômeno, né? A cada ano aumenta o número de clubes que já chegavam a centenas lá pela década de 1910 a cada ano, né? Centenas de novos clubes espalhados por toda a cidade. E eram pequenos clubes, né? Estou falando clubes, parece que dá uma impressão mais grandiosa, mas estou falando de associações de 20, 30 sócios que pagavam uma mensalidade muito pequena e que, em geral, tinham sua sede na casa de alguns dos sócios. Os bailes eram na sala da casa de alguns dos sócios. Inclusive, eu encontro vários clubes que eram organizados em cortiços. Às vezes, 3, 4 clubes tinham o mesmo endereço, porque eram cortiço. Então, eram clubes de muito baixa renda, com pouquíssima estrutura, mas que tentavam participar, a seu modo, desse fenômeno da febre dançante de que eu falei, como uma forma não só de se divertir, fundamentalmente, né? Eles queriam dançar e aproveitar o seu tempo livre. Mas também, como no paralelo com o que a Juliana falou sobre o funk, também como uma forma de se articular, de afirmar seus laços de solidariedade, de afirmar suas diferenças, né? De se colocar publicamente nesse espaço público de uma maneira mais intensa.
em um período no qual, pelo menos politicamente, a República tentava tolir a possibilidade de participação desses indivíduos, desses homens e mulheres negros e pardos. Sem possibilidade de participação política formal, foi através desses clubes recreativos que os trabalhadores tentaram se organizar. Então, ao mesmo tempo que eles estavam dançando, estavam se divertindo, que era fundamental, eles também estavam se articulando, também estavam se organizando e estavam até participando socialmente, politicamente, de formas muito diversas. E o nome Até do porque livro? se divertir é um ato político, né? Totalmente, totalmente. O nome do livro é A Cidade que Dança, Clubes e Bailes Negros no Rio de Janeiro, de 1881 a 1933. E é nessa ideia de que a diversão dos trabalhadores, quer dizer, o que interessava aos trabalhadores, foi deixado de lado por muito tempo pela historiografia, pelos historiadores que trabalharam esse período da Primeira República, das primeiras décadas da República, ela que explica meu interesse por esse objeto, né? Porque de fato, por muito tempo se acreditou que, durante esse período da Primeira República, não existiria nenhuma possibilidade de participação e de ação para os trabalhadores. A gente tem assim, as culturas negras eram somente perseguidas, elas eram desvalorizadas, o que não deixa de ser verdade. Mas nem por isso esses trabalhadores deixaram de se fazer, de afirmar a base da sua cultura, né? De afirmar o valor da sua própria experiência, dos seus próprios costumes. Por isso que o livro parte, ele usa como epígrafe os versos do Emicida, do Amarelo, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. É um pouco esse o espírito do livro, é tentar entender, sem negar a ideia da exclusão que é marcada no início da República, mas tentar entender como esses trabalhadores lidaram com essa exclusão através das suas próprias culturas, dos seus próprios costumes e tradições. Leonardo, e o nome do livro, né, A Cidade que Dança, vem de uma crônica do Olavo Bilac, lá de 1906, e você se debruçou sobre as crônicas, os jornais, os registros policiais da época. Como é que esses bailes eram retratados, né, por todas essas mídias? Isso é, de fato, muito interessante, né? A crônica do Bilac, de 1906, que começava com essa frase, o Rio de Janeiro é a cidade que dança. Ela estava apontando para um fenômeno que, no olho do Bilac, era um fenômeno disseminado por toda a cidade. Era um fenômeno carioca, né? Que estava se começando a forjar a ideia do Rio de Janeiro como cidade festiva, cidade maravilhosa, cidade marcada pela alegria. E é verdade, o Bilac é muito convincente em mostrar como esse fenômeno é disseminado. Quando ele vai desenvolver a crônica, no entanto, fica patente que, se o fenômeno da dança era disseminado, tem um certo tipo de dança que ganhava força no período, que era essa dança de ritmos sincopados, ela acontecia em espaços sociais muito bem delimitados, que eram os bairros de trabalhadores, principalmente aqueles de maior presença negra, né? A Cidade Nova, a região portuária, as regiões suburbanas. Era ali que proliferava essa nova musicalidade, é ali que proliferava essa forma nova, essa potente forma nova de diversão, que conseguiu, aos poucos, tomar o jornal, aparecer no jornal. E aqui tem um fenômeno que é muito interessante sobre a imprensa, né, e que a gente ainda também, Juliana, me corrija, mas que eu acho que é possível também ver outro paralelo com o funk, que é o fato de que, de início, os jornais são absolutamente críticos em relação a esse fenômeno, né? Dos jornais nas colunas policiais, nas áreas, nos espaços de noticiário do jornal, as atividades dessas associações eram frequentemente criminalizadas. Porque teve um crime, alguém brigou num baile e aí saiu um tiro. Porque na saída as pessoas estavam bêbadas e brigaram. Muitas vezes esses bailes eram associados à promiscuidade, como se fossem espaços de imoralidade, o que era completamente inverídico, né? Porque, pelo contrário, eram clubes familiares, que iam, as mulheres, as filhas dos sócios faziam parte do mesmo clube, eram clubes absolutamente familiares. Mas a imprensa fazia questão de afirmar essa marca da imoralidade, essa marca da violência. Por outro lado, a mesma imprensa, que era uma imprensa comercial, né, uma imprensa comercial que se constitui no Rio no final do século XIX, a mesma imprensa, na tentativa de atrair o interesse do público, abria outros espaços nos quais passava a retratar positivamente a atividade desses clubes. Então, você pode tem casos de, no mesmo dia, aparece uma matéria na coluna policial falando: olha, mais um crime nesses clubes bárbaros, horríveis, que terror, que gente pavorosa. Na outra coluna tem: a sociedade ameno resedar, e se reuniu com as digníssimas sócias e tocou as músicas elegantes. O mesmo jornal, dependendo do espaço, cobria de maneiras muito diferentes. Então, o fenômeno foi esse. Esses clubes
conquistaram espaço nos jornais, né? Eles gradativamente viram crescer a cobertura sobre as suas atividades e se afirmaram como um fenômeno inescapável já pela década de 1910. Em algum momento, todos os jornais tinham que ter lá a cobertura desse tipo de associação. Juliana, Nossa, Léo, foi muito legal ele ter trazido isso, assim, porque se a gente tirar algumas palavras-chave, vai estar parecendo que ele está falando do mesmo jornal que eu, do mesmo movimento cultural que eu, né? Vai estar falando sobre funk. É impressionante, porque, assim, quando a gente trata, né, de culturas negras, de manifestações culturais negras, né, afrodiaspóricas, a gente está falando de manifestações que estão sofrendo constantemente processos de criminalização, de estigmatização, de desvalorização, né? E aí, né, a gente acaba partindo para essa discussão do racismo estrutural, que é como eu digo que o racismo ele se manifesta de diversas formas, inclusive através do preconceito contra manifestações culturais, né? O racismo contra manifestações culturais. Então, quando o Léo diz sobre isso, né, eu lembro do que eu falo, do que eu chamo de criminalização e de glamorização do funk nas páginas do Jornal do Brasil. É como se fosse um relacionamento abusivo, sabe? Ora tá maltratando, ora tá dando flores e tá vangloriando, e é assim o tempo todo. Claro que no levantamento mais estatístico, né, com números reais, obviamente, é muito maior o número de notícias no Jornal do Brasil, de matérias, de colunas, que vêm, que trazem, que transmitem essa visão reducionista, né, em relação ao funk, essa visão racista, preconceituosa contra o funk, contra os funkeiros, né? Mas há também um número expressivo de matérias e de colunas e, enfim, de citações, né, em relação ao funk, e sempre, quase sempre, não posso dizer sempre, mas na grande maioria das vezes, quando se fala bem do funk no Jornal do Brasil, geralmente está sendo ali associada aquela fala da potência, da força e da potência econômica que tem o funk, né? Então, quando se percebe que o funk é rentável, aí, opa, peraí, se a própria indústria cultural abraçou e está se dando bem, está tendo lucro, então a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso aí em relação ao funk, né? Então, foi muito legal, Léo, ter trazido isso, assim, é muito, muito semelhante. Inclusive, quando eu estava pesquisando, né, no Jornal do Brasil, eu encontrei no século XIX uma matéria de jornal sobre o entrudo, que eram assim, era basicamente o mesmo discurso, que o entrudo era coisa, né, era uma manifestação que deveria ser desqualificada, que não era culta, que era coisa de gente suja, enfim. Muito bom, Léo. Muito boa observação. Obrigada. Mas aqui, Juliana, tem uma questão que é interessante, que é sobre o próprio Jornal do Brasil, né? Você estava citando a sua pesquisa em torno do Jornal do Brasil, mas se a gente for lá para o começo do século, foi também o Jornal do Brasil que, nesse intuito de aumentar o número de leitores, começou a abrir espaços para esses clubes através de um jornalista particular, que era o Francisco Guimarães, que era provavelmente o único jornalista negro da redação, para o qual foi designada a tarefa de escrever uma coluna chamada Reportagem da Madrugada, né? A coluna que ele ia falar o que acontece no Rio de Janeiro de noite. E essa coluna, na proposta do jornal, era uma coluna policial, era para ele falar dos crimes da noite, mas ele, como alguém ligado às culturas negras, passa a usar essa coluna como meio de divulgar positivamente as atividades desses clubes, né? Então, é isso, estava a reportagem do Jornal do Brasil criticando do lado, e ele defendendo, não, vai no clube, dizendo tudo como é um espaço muito moralizado, que é um espaço de grande diversão, e conseguiu construir uma legitimidade para esses clubes que fez com que isso se espalhasse por toda a imprensa. Para a gente entender a importância dessa representatividade, né? De ter um jornalista que entendesse aquilo e que abrisse o espaço de legitimidade para aquilo, para ver o fenômeno se afirmar. Eu acho que esses paralelos com o caso do funk, eu conheço um pouco o trabalho da Juliana, eu tive uma orientanda que um pouco depois escreveu também uma tese sobre o funk,
de Baile em Baile, uma história social do funk, que é da Juliana Alessa Vieira, e acompanhar o trabalho de vocês me mostra os paralelos o tempo inteiro, né? Me mostra como o tipo de desafio que se coloca para afirmação e para conquistas de legitimidade do funk como fenômeno cultural é, em grande medida, semelhante àquele que se colocava a músicos que, hoje em dia, são saudados e são celebrados como pais da música popular brasileira, né? Você pega Donga, você pega Pixinguinha e vários outros muito menos conhecidos, eles estavam tocando nesses bailes, né? Eles tocavam, eles animavam essas associações que eram vistas como um lugar de uma musicalidade horrível. Aquilo que se diz sobre o funk hoje, a música é horrível, isso não tem qualidade musical, tudo se falava daquelas músicas que hoje em dia a gente celebra, é o samba de raiz, né? Assim, então é muito interessante isso. Eu moro no Rio de Janeiro hoje, sou professor da PUC do Rio, mas eu cheguei aqui há uns 12 anos atrás. E quando eu cheguei no Rio, eu ficava impressionado que toda a roda de amigos que eu ia, todo mundo queria me levar para aquele samba, mas aquele falava, não, esse é o samba raiz mesmo. Agora eu vou te levar para uma roda de samba que é o samba autêntico, de verdade. Todo mundo queria me levar para o samba mais autêntico. Quando a gente acompanhando o caminho do desenvolvimento musical dessa musicalidade negra, não tem pureza possível, né? Ela está misturada desde o início, desde o século XIX, essa mistura toda sempre vai dando de forma que vem, sempre vai se reelaborando e que sempre está sob a crítica na versão moderna daquilo que está se fazendo. Então, as mesmas pessoas do meu círculo que diziam, odeio funk nem música diziam, não, mas eu gosto daquele samba raiz, que é o puro, que é autêntico, pensando na musicalidade que no começo do século era vista também sob crítica, também como uma musicalidade de pouco valor. Juliana, e uma curiosidade, por que você escolheu o Jornal do Brasil especificamente? Olha, eu escolhi o Jornal do Brasil por questões logísticas e financeiras, tá? Eu preciso ser muito sincera. Primeiro, porque eu já morava aqui, em Irecê, né? A gente estava comentando agora há pouco tempo atrás. Há quase 5 anos eu vivo aqui no interior da Bahia, na cidade de Irecê, sertão. Então, assim, era impossível para mim, para eu, né, me deslocar para uma hemeroteca física. Então, eu precisava de uma hemeroteca digital, né? Eu precisava ter acesso às minhas fontes através do computador, através da internet. Esse era um ponto crucial para eu conseguir terminar minha pesquisa. Aí, show. Aí eu pensei, bom, eu posso ver o Jornal do Brasil e eu posso ver o Globo também, porque o Globo, né, tem uma grande expressividade, já tinha na década de 90, tem ainda hoje, então acho que seria legal. Só que aí, quando eu fui ver no Globo, para eu ter acesso ao acervo, eu tinha que pagar para poder acessar. E eu não tinha bolsa, né? Na época eu estava desempregada e tal. Eu falei, pronto, agora não tem como pesquisar o jornal o Globo. Então, eu acabei me concentrando no Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil ele tem todo digitalizado no site da Hemeroteca Digital, que é mantido pela Biblioteca Nacional. É um site de busca muito bom. Você pode buscar pelo jornal, você pode buscar pela temporalidade, né? Pela localidade, tem outros periódicos, não só jornais, tem revistas também, então, assim, é super completo. E depois também, Paula, além de tudo isso que eu já te falei, eu percebi, porque só do Jornal do Brasil eu analisei 299 ocorrências em que o funk apareceu, entre reportagens, entre colunas, entre editoriais, entre cartas de leitores, né? Só cartas de leitores foram mais de 40 cartas analisadas por mim. Então, se só do Jornal do Brasil já foram 299, mais essas 43, ou seja, quase 350, né, fontes, né, que eu tive que analisar minuciosamente, classificar e tal. Imagina se eu tivesse somado ao Globo, né? Então, seria muito mais extenso do que eu poderia, do que eu conseguiria, do que seria humanamente possível fazer no período de 2 anos, que é o período do mestrado. Né? Então, por esses motivos todos juntos e amarradinhos que eu escolhi focar no Jornal do Brasil. E nessa sua... Não, eu só pode comentar falar. que eu acho uma escolha muito feliz, Juliana, porque, de fato, nesse período da década de 90, o Jornal do Brasil era um jornal que tinha essa cobertura cultural mais intensa, né? E, então, a própria
explosão do funk como fenômeno midiático tem a ver com algumas matérias-chave do Jornal do Brasil, assim como tinha acontecido lá no começo do século XX. De novo, o Jornal do Brasil teve um papel de, não de criação do fenômeno, mas de explosão, né, de disseminação do fenômeno, muito importante. Isso que eu ia comentar. Porque foi justamente através da criminalização que o funk entrou na mídia, né? O funk, ele começou, as pessoas começaram a ouvir falar, a se interessar, né? A procurar o que é isso, o que está acontecendo, que não me deixam dormir, as janelas do meu apartamento, né, estão assim, em polvorosa no final de semana, porque o barulho é intenso e tal. Então, para além dessas pessoas, outras começaram a ouvir falar em funk através desse processo de criminalização nas páginas do jornal, né? Então, foi meio que um tiro que saiu pela culatra aí. Juliana, e eu queria até falar disso, como você comentou, que um desses processos foi logo ali no inicinho do funk, foi em 92, né? Se você viu isso na sua análise, se você puder falar um pouco. Sim, está falando dos arrastões, né? Uhum, não sim. tem como falar sobre a história do funk sem falar dos arrastões, né? O Léo acabou de comentar que orientou a Juliana Lessa. Ju, beijo para você, gente, é uma pessoa que eu adoro. Tive a oportunidade de trabalhar junto com ela, já escrevemos juntas, é uma pessoa assim, sensacional, uma profissional excelente. Que assim tem contribuições muito boas, né, em relação ao funk, em relação a essa pesquisa do funk, né? Então o Léo mesmo deve estar ciente que não é possível tratar a história do funk sem falar sobre os arrastões, né? Porque foi justamente esse período chave, né? Antes desse ano de 1992, o funk ele tinha uma expansão específica. Depois dos arrastões, multiplicou incansavelmente, né? Num primeiro momento, o funk aparecia muito pouco nas páginas do Jornal do Brasil, e ele aparecia principalmente nas páginas culturais, isso é importante também destacar. Quando vem esses arrastões de 1992, que os arrastões também é outra coisa importante, a gente precisa trazer. Os arrastões, eles já aconteciam no Rio de Janeiro há muito tempo atrás, né? Só não era chamado, não tinha essa explosão, essa cobertura midiática que teve, como foi em 92, né? Tanto que nesse disco Funk Brasil 1 que eu comentei com vocês agora, de 89, já tinha o rap do arrastão. Esconde a grana, o relógio, o cordão. Cuidado, vai passar o arrastão. Então, em 89, o funkeiro já se dizia vítima do arrastão. Já, tô tendo que esconder meu relógio, tô morgado no meio-fio, tô esperando a condução para ir para casa, esperando o ônibus, não sei o quê. Passo o arrastão, levo pouco que eu tenho. Então, o funkeiro, em 89, já se coloca como vítima do arrastão. Então, vem em 92, aí o que a mídia faz? Vai lá e coloca o funkeiro como culpado pelos arrastões, né? E quando eu falo a mídia, não estou falando que o Jornal do Brasil fez isso sozinho, não, né? Também a gente precisa ter consciência de que foi uma coisa, assim, uníssona dentro da mídia, tanto impressa quanto televisiva, né? A gente pode olhar aí matérias do Fantástico, do Jornal Nacional, né, que tinham esse mesmo teor do funkeiro ser o culpado, né, de trazer. Tem uma matéria icônica do dia 25 de outubro de 92, do Jornal do Brasil, que é o funk leva desesperança do subúrbio à Zona Sul, uma coisa assim, o título, sabe? E é muito marcante, né? O funk tá levando desesperança, o funk tá levando nada, sabe? O que vocês estão falando, assim? E aí foi justamente esse processo de criminalização do ano de 92, ele está associado também a eleição que estava prestes a acontecer, né? A eleição municipal lá no Rio de Janeiro, que estava para acontecer entre Benedita da Silva e César Maia. Benedita tinha condições de ganhar, né? Pesquisas indicavam que ela poderia ganhar. Tanto que o César Maia, ele ganhou com uma diferença de 3% só à frente dela. Ele conseguiu, né, se tornar prefeito
nessa disputa eleitoral. Então, outra coisa também que tem que ser colocada quando a gente fala dos arrastões é justamente isso, né? O esforço de tornar o funkeiro, e aí, quando eu digo funkeiro, é realmente funkeiro homem, rapaz, jovem, né? 16, 18, 20 anos, que vem da favela, que vem do subúrbio, que é pobre, que é preto, porque isso também é dito no Jornal do Brasil. Tem uma outra matéria que compara os jovens do movimento dos Caras Pintadas contra o Fernando Collor, né? Fazendo uma comparação, né, desses jovens do movimento do impeachment de Collor em relação ao jovem funkeiro, né? Aqueles que têm as caras pintadas em prol do Brasil contra aqueles que têm suas caras naturalmente pintadas. Gente, isso é muito racista. Isso é muito, muito, muito racista. Isso é muito anos 90 também, né? Então, assim, quando a gente vai analisar, Paula, essa questão dos arrastões de 1992, o historiador, a historiadora que vai olhar para esse processo, ele tem que levar em conta toda essa conjuntura, todo esse contexto histórico, político, social e econômico também, racista também, que está em volta desse processo dos arrastões. Então, essa tentativa de criminalização, né, que está associada às eleições, com a associação do funkeiro como culpado pelos arrastões, ela está também associada à entrada do funk na mídia, né? E aí, depois disso, que o funk já tinha tomado proporções assim estratosféricas. Claudinho Buchecha estava vendendo muito, estava ganhando disco de platina, disco de sei lá o quê, 200 mil cópias vendidas, sem falar, né, daqueles discos que eram vendidos, reproduzidos, eram copiados, que ninguém tem controle sobre isso, né? Então, assim, já estava numa explosão. E aí, o Jornal do Brasil, a mídia, né, como um todo, mas o Jornal do Brasil especificamente, que é o meu estudo de caso, ele começa a olhar para o funk com muito mais carinho, com muito mais cautela, com muito mais zelo, com muito mais cuidado. Mas isso não significa que tenha deixado de ter essa cobertura midiática racista, né? Falei pra caramba, porque os arrastões aí é pano para manga e realmente precisa ter Tem muita coisa para ser dita, né, sobre os arrastões. Acho que eu consegui responder. Você citou o Jornal Nacional, Juliana, e eu me lembro, como telespectador, de ver foi uma cobertura, causou um impacto enorme na época, né? Aquelas imagens da juventude assim correndo para lá e para cá, e a Globo foi entrevistar, o Jornal Nacional foi entrevistar, isso é memória minha, eu procurei depois, quando estava orientando a Juliana, e não achei, mas foram entrevistar um rapaz negro que estava lá no meio da correria, não estava roubando, e perguntaram para ele, cara, você estava roubando alguma coisa? Eu não. Então por que você estava correndo? Era só para arrepiar bacana, era só para brincar, se divertir com o medo que ele sabe que se projeta sobre essa juventude. Leonardo, e você falou bastante dos paralelos, né? O que você acha que aproxima, né, os bailes da Primeira República que você pesquisou com os bailes de hoje e o que separa também, além do tempo, claro? Claro, evidentemente os pontos em comum são muito evidentes, mas é claro que a gente tem que tomar um certo cuidado ali para não pensar também em música como uma linha reta, né? Como se tivesse uma linha reta do samba para o funk, como sem nenhuma contradição, é claro. Bom, as questões que aproximam os dois fenômenos, elas são muito evidentes, né? Primeiro, seus sujeitos. Nos dois casos, se trata de um tipo de diversão feita supostamente à margem da ordem constituída por essa juventude negra, juventude periférica que, em alguma medida, deixada de lado pela ordem tradicional, inclusive a ordem da cultura tradicional, acaba por construir seu próprio espaço, mas não como um espaço marginal, né? Não dá para pensar sequer os bailes funk, como também nesses bailes, não dá para pensar como um espaço marginal, pelo contrário, são espaços que eles entram e conseguem assumir, através dessas práticas, dimensões públicas super relevantes, é o que a Juliana citou agora, eles vão para a gravadora, vão gravar discos, se torna um fenômeno importante.
No caso dos bailes dançantes que eu trabalho, a mesma coisa, eles assumem uma centralidade, um protagonismo na vida cultural da cidade que era impensável para os sujeitos que os praticavam. Então, o fato de que tanto os atuais bailes funk quanto esses bailes de associação, esses bailes de clube que eu analiso no começo do século XX, tem o mesmo perfil de sujeito, explica em grande medida a má vontade com a qual eles eram tratados pela imprensa comercial num primeiro momento, mas a novidade, a descoberta que volta e meia as elites letradas brasileiras têm com o fenômeno, com a força das culturas que vem desses trabalhadores negros e pardos, né? Volta e meia eles se surpreendem com a força de um fenômeno, mas de maneiras muito diversas, de formas muito diversas, a força desse fenômeno sempre esteve lá. A surpresa é a surpresa de ver a potência cultural de sujeitos que são, de antemão, desconsiderados, criminalizados, são alvos somente do seu preconceito. E, nos dois casos, a potência criativa que eles enfrentam mostra dá provas em contrário. A diferença fundamental, no entanto, tem a ver, talvez, com o tipo de desafio que se coloca em cada momento para esses sujeitos, né? No período que eu trabalho, no período do final do século XIX e começo do século XX, a gente está falando em um momento que no Brasil ainda não, que é o momento de maior força no Brasil das perspectivas racialistas, das teorias raciais que tentam repensar a questão da desigualdade, mas definindo um caráter natural para essa desigualdade. Nas leituras raciais do final do século XIX e começo do século XX, aqueles trabalhadores negros e pardos, eles estavam fadados à barbárie, eles estavam fadados à selvageria, eles eram o oposto do que as elites brasileiras buscavam naquele momento, que era a modernidade. Ora, nesse quadro, o que fizeram esses jovens? Eles se apropriaram daquele que era o mais moderno dos fenômenos do período. No momento em que as elites brasileiras valorizavam o cosmopolitismo, eles se tornam os agentes principais desse cosmopolitismo, trazendo, produzindo, não é trazendo, né? Porque é feito aqui, produzindo no Rio de Janeiro um tipo de musicalidade absolutamente conectada a tudo que estava acontecendo no mundo atlântico. E fazendo isso na forma dos bailes, que eram antes eventos elegantes, né? No final, ao longo do 19, o baile estava oposto ao que eram as festas negras, que eram chamados de os batuques, né? Que não era dança de par, que era uma dança só muito mais baseada nos tambores, no ritmo, do que na harmonia. E o que esses jovens negros fazem é conseguem misturar e harmonizar as coisas. Eles promovem um tipo de musicalidade, um tipo de festa, que, primeiro, a imprensa não vai poder criticar como bárbara de antemão, porque a forma é semelhante daqueles dos bailes elegantes. E que, por outro lado, a imprensa vai ter que reconhecer que é um tipo de prática que não tem nada de ancestral, de primitivo ou de bárbaro. Pelo contrário, eles estão tocando isso e estão sendo chamados para tocar em Paris, porque estão tocando essa musicalidade, né? O que eles gravam aqui era vendido nos Estados Unidos. Então, o tipo de superação, necessidade de superação da exclusão que se apresentava para esses sujeitos no começo do século XX, ele tinha essa marca racial muito mais clara. Não que não tenha hoje, evidentemente, é claro que tem hoje também, mas naquele momento isso era tido como uma teoria racial objetiva, isso era tido como um pensamento científico e que eles conseguem negar pela sua prática. E conseguem fazer isso de uma maneira vitoriosa. É só você pensar no processo de afirmação do samba como ritmo nacional. Ora, como é que um tipo de musicalidade que era atacada e criticada no final do século XIX e começo do século XX, em 1933, que é o ano em que o Vagalume, aquele mesmo cronista que começou a escrever no Jornal do Brasil sobre esses clubes, em 1933 ele escreve um livro que é o Na Roda do Samba, que é junto com outro livro publicado no mesmo ano pelo Orestes Barbosa, chamado Samba, são as duas primeiras obras sistemáticas sobre esse ritmo, caracterizando esse ritmo como elemento nacional. Como é que o ritmo que era atacado e completamente menosprezado no final do século XIX pode ter se afirmado como nacional em tão pouco tempo? A resposta tradicional de cientistas sociais, historiadores, foi dizer, não, isso tem a ver com a invenção modernista, com a perspectiva, a descoberta modernista, ou com Gilberto Freire, que vão lá e puxam essa essência popular para formar seu sentido de nacionalidade. Mas se a gente acompanha o que acontecia nesses clubes, a gente vai ver que esse processo foi construído, foi idealizado em grande medida na ambiência dos próprios clubes que tentavam, os
praticantes, os partidários desses clubes, que fizeram da sua cultura e da sua musicalidade uma forma de se apresentar como parte da nação. Em algum momento, esses clubes, vários desses clubes negros adotavam verde e amarelo, ou símbolos nacionais. Tinham clubes que existe uma iconografia, umas fotografias lindas dos bailes desses clubes, e alguns deles você tem lá na parede a foto do Prudente de Moraes, do primeiro presidente civil. Eles estão lutando para se incluir naquela sociedade que tentava excluí-los. E conseguiram fazer isso ao ponto de, em 1933, aquela musicalidade antes tida como bárbara e marginal ser reconhecida como elemento fundamental da originalidade nacional. Então, o que diferencia os dois momentos são os desafios que se apresentam a esses trabalhadores, homens e mulheres, negros e pardos que participam dessas festas. Perfeito. Juliana, e ainda falando um pouco dessa abordagem da mídia que a gente está falando, eu vejo sempre que o baile funk, os fluxos, eles são colocados assim num lugar de falta. É porque é falta de opção de lazer, falta de bagagem musical mais refinada. E assim, eu nunca vi uma pesquisa sobre isso, mas eu suspeito que se as comunidades onde esses eventos acontecem tivessem ali uma diversidade de teatros e cinemas, a juventude não ia deixar de consumir funk. Então, por que você acha que ele é sempre apresentado nesse lugar de falta e não de escolha? O racismo mesmo, não vejo de outra forma, né? Porque é uma manifestação cultural, é uma expressão cultural autônoma, né? Ela foi criada ali espontaneamente e ela é desqualificada justamente por isso. Aqui na cidade onde eu moro, para você ver, né? Eu ficar com esse pensamento, nossa, vou para o interior da Bahia, poxa, será que eu nunca mais vou ouvir funk dos outros, né? Porque aí no Rio a gente tem muito isso, a gente está em casa e a gente está ouvindo outro funk, né? Funk de outra pessoa. Então, assim, quando eu cheguei aqui, na verdade, tem o funk, obviamente, regionalizado, né? Que bebe nas fontes culturais daqui, das expressões culturais daqui e tudo mais. E tem muitos paredões aqui, paredões de som, né? São carros que têm, assim, paredes de fato enormes de som, como aquelas de antigamente, sabe? Da Furacão 2000, né? Que a gente tem aí essa memória, essa lembrança. Então, quando acontecem movimentos espontâneos dessa forma, a primeira coisa que se faz é suprimir, é acabar, né? E um exemplo disso foi uma coisa que estava acontecendo aqui que as pessoas ainda não tinham dado um nome, que, pelo que eu percebi, era algo muito semelhante aos fluxos de São Paulo, né? Tem um bar numa praça, o nome da praça por coincidência ou não, é Praça da Juventude, né? E aí tem um barzinho nessa praça, foi um bar que cresceu um pouco, e as pessoas começaram a se encontrar lá, só que não para frequentar aquele bar, né? Propriamente dito. Então, as pessoas começaram a levar seus carros com seus sons potentes, que aqui tem muito, é muito comum, né? São Paulo e Bahia tem uma conexão muito forte, né? E aí, assim, as fotos, as imagens que eu vi de muita gente na rua, muita gente jovem na rua, nessa Praça da Juventude. E o que a prefeitura fez foi justamente suprimir, acabar, não vai mais ter, né? Então, um movimento espontâneo da juventude, ao invés de conseguir diálogo por parte do poder público, o que consegue é justamente a proibição, a criminalização, a marginalização. Não, aqui não. Que vocês não vão fazer isso, não vão fazer mais em lugar nenhum, porque a gente não quer. Né? Então, o poder público, ele, historicamente falando, é assim que o poder público brasileiro lida e trata as manifestações culturais espontâneas, né? Sejam elas da juventude ou não. Nesse caso, é da juventude, e aí é um quê a mais de preconceito, né? Porque o jovem não tem juízo, o jovem não sabe o que quer, adolescente é tudo doido, né? E não é assim. Eu ouço funk, não é porque eu não posso ouvir outras coisas, né? Tanto que eu ouço outras coisas além de funk, mas eu gosto de ouvir funk. E eu não tenho esse direito de ouvir funk, eu não tenho direito de dançar funk, né? Então, Paula, respondendo a sua pergunta, eu acho sim que é por um combo
um grande combo de preconceitos, né? De conceitos pré-estabelecidos mesmo, tanto que perpassam pelo racismo, quanto por preconceito de classe social, quanto por preconceito em relação à idade, né? A faixa etária dessas pessoas, e por aí vai. E não é porque falta nada, não, é porque a gente é inteligente o suficiente para fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Apesar de ter, muitas vezes, um investimento baixíssimo. O próprio Léo comentou agora há pouco, né? Como que esses movimentos eles vão crescendo à margem da indústria fonográfica. O próprio DJ Malboro, em entrevista comigo no meu Instagram, e é uma coisa que ele já comentou em diversas outras entrevistas, é que pessoas que estavam envolvidas com a produção do Funk Brasil 1, elas pediram para não colocar o nome delas no disco, por vergonha. Né? Lá, pessoas lá, técnicas da Polygram, né? Que foi Ai, meu Deus, fugiu agora a palavra. Foi a produtora, né, ali do disco e tal. Então, assim, apesar, né, de estarmos à margem, apesar de não termos, muitas vezes, equipamentos bons, né, de última geração, apesar de tudo isso, a gente faz, sim, música de qualidade, som de qualidade, que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta de dançar, e ponto. Né? Essas qualidades, essas características do funk, elas são utilizadas para diminuir o movimento, quando elas são apenas características. E essas pessoas tiveram a chance de entrar para a história do funk, né? Você vê. Leonardo, e mudando um pouco agora de assunto, Léo, o seu trabalho mostrou que esses clubes, né, essas associações, não eram, assim, espaços de perfeita harmonia dançante, né? E sim espaços de disputa, tanto racial quanto de gênero. Você pode falar um pouquinho sobre isso e para exemplificar, falar sobre as associações de Bangu? Não, totalmente. Acho que, como eu falei de início, não se trata de um fenômeno coeso e homogêneo, né? Existe o fenômeno da febre dançante, a proliferação desses clubes. Mas o próprio fato de que muitos clubes de trabalhadores fossem criados no mesmo bairro, numa mesma região, indica que não se trata de um fenômeno de união somente, né? Pelo contrário, no momento em que o Rio de Janeiro passava por um aumento populacional muito significativo, né? Tanto com a chegada de trabalhadores negros, egressos ou não da escravidão, não interessa, mas trabalhadores negros que vinham para o Rio de Janeiro, do interior, do Vale do Paraíba, quanto com a chegada de trabalhadores imigrantes, em grande quantidade também nesse período, o universo, os mundos do trabalho da capital federal, eles se expandiram bastante. E esse associativismo dançante foi uma das formas dos próprios trabalhadores organizarem seus laços de solidariedade, mas também suas diferenças. Então, em várias regiões, você começa a acompanhar de perto os motivos pelos quais se criaram vários clubes. Você vê, às vezes, os clubes são 3 casas diferentes. Se é 3 casas para lá, já tem outro clube, com outra bandeira, com outra sede. E o que vai ficando claro é o que você falou, é que, na prática, esse fenômeno foi um fenômeno que permitiu que esses trabalhadores organizassem suas diferenças. O caso de Bangu, que você cita, é talvez o mais emblemático, né? Bangu era um bairro operário, um bairro totalmente constituído em torno da fábrica de tecidos fundada décadas antes no local. Bangu foi um dos primeiros bairros a ter um dos clubes dançantes nesse modelo moderno, né, que foi o Flor da Lira. Era um clube composto por trabalhadores da fábrica, dirigido por trabalhadores da fábrica, de início englobava, em geral, todos os trabalhadores da fábrica, estava aberto para todos os trabalhadores da fábrica. Poucos anos depois da sua fundação, no entanto, é criado perto do Flor da Lira um novo clube que era o Flor da União. O começo do nome mostra a semelhança, mas botando União no lugar da lira, que é um símbolo de uma cultura helênica, de uma certa elevação que esses clubes pretendem. Esses clubes forjavam para si essa imagem de elevação, não por acaso, né? Estão lidando com a exclusão, mas o Flor da União não. O Flor da União faz questão de marcar sua diferença com o Flor da Lira. Seus componentes eram igualmente trabalhadores da fábrica, mas, segundo vários testemunhos contemporâneos, a diferença fundamental entre eles era que os Flor da União tinham uma preponderância de trabalhadores negros que não se sentiam representados pelo Flor da Lira. Então, começa a se criar uma distinção entre os trabalhadores da fábrica, entre os negros que se divertiam no Flor da União e os brancos no Flor da Lira. E essas identidades criadas nos clubes, elas organizavam a vida social para além dos bailes.
tem um caso triste, né, mas enfim, mais significativo, que acontece em Bangu em 1903, que é um processo criminal que os sócios do Flor da União cercam o Flor da Lira com pedras na mão e atacam, quase destroem sua sede com pedrada. E aí, de início, a imprensa trata isso como puro barbarismo, né? Parece que esses clubes são todos bárbaros, estão sempre brigando, mas você vai ver os depoimentos, os sócios do Flor da União que fizeram isso, eles sugerem que estão reagindo a injúrias raciais, a questões raciais, a tensões raciais que marcavam o bairro de Bangu no período. Então, essas questões raciais e nacionais tiveram no associativismo dançante um dos seus caminhos de solução. Mas não são só raciais e nacionais essas diferenças, né? Num tipo de baile, num tipo de clube formado para se aproveitar das danças, e não de qualquer dança, eu estou falando das danças de salão, que são danças de par. Claro que outra tensão frequente nesses clubes seria a tensão de gênero, as disputas de gênero no universo dos próprios trabalhadores. E aqui talvez tenha sido minha maior surpresa durante a pesquisa, né, com esse objeto, porque de início, no final do século XIX, esses clubes tinham uma composição abertamente masculina. Claro, eles são clubes de dança de par, eles demandam a presença de homens e mulheres. Mas, seguindo o que era o modelo dos clubes de elite da cidade, das grandes sociedades carnavalescas, a marca inicial desses clubes foi masculina. A diferença, no entanto, é que nas grandes sociedades frequentadas pelos jovens da elite da cidade, essa presença masculina era, de fato, uma característica das atividades do clube. Isso porque, se a dança era uma dança de par que envolvia mulheres, a frequência dos clubes era dos homens das boas famílias e se chamavam mulheres, artistas, prostitutas, para frequentar os mesmos bailes. O caso dos clubes trabalhadores, não. Eles eram clubes familiares, clubes essencialmente familiares, frequentados por homens e mulheres da mesma família, por crianças. Portanto, se trata de clubes que misturavam, que se afirmava a disputa entre gêneros. E essa disputa, o que eu consegui notar ao longo do tempo, é que se de início as mulheres apareciam de uma maneira passiva, elas nem sequer figuravam em muitas listas de sócio, né? No princípio de que se o homem é sócio, a sua mulher entra como dependente dele, aos poucos a situação muda. Aos poucos, vários clubes vão formando uma diretoria masculina e uma diretoria feminina. Os clubes vão dando papéis de destaque para algumas sócias, as sócias vão conquistando papéis de destaque nos clubes, às vezes formando dentro de um clube um grupo feminino, né? O grupo das formosas vencedoras, ou até a formação de clubes que já eram totalmente dirigidos por mulheres. E essa disputa, então, de gênero, dos papéis de gênero, é muito intensa nos clubes também. Desde a ideia passiva que se tem de início, a mulher só tem que aceitar quem dança, quem vai chamar quem dança com ela, até a progressiva afirmação dos direitos da mulher recusar dançar com um. Antes, em alguns estatutos, isso era proibido, até ela não podia recusar, depois ela começa a ter o direito de recusar, a assumir papéis de protagonismo na sociedade. Então, disputas de gênero, disputas de raça, disputas de nacionalidade estão se afirmando entre esses clubes o tempo inteiro. O que é interessante, no entanto, é que, através dessas disputas, os trabalhadores da cidade do período conseguiam forjar uma linguagem em comum, um código em comum, que também favorecia que, em certos momentos de disputa social, aquelas identidades sociais se afirmassem. Então, dando um exemplo, um clube que é o Flor do Abacate, um clube do Catete, que era dos mais importantes do período, o Flor do Abacate se organizava o ano inteiro para diversão, eram bailes aos sábados, mas quando chegava no 1º de maio, por exemplo, o Flor do Abacate fazia questão de desfilar como sociedade operária. Ele participava do desfile das sociedades operárias, como várias outras associações. No momento que em um bairro de Laranjeiras, que também tinha uma fábrica de tecidos onde a maior parte dos trabalhadores locais trabalhava, quando tem uma greve na fábrica, os clubes se irmanam e propõem outro: olha, esse ano não vamos fazer baile, não vamos desfilar no carnaval, porque a gente está junto numa mesma luta. Então, os laços da linguagem comum forjada pelos clubes, elas explicavam isso. Não por acaso, quando os clubes que eu trabalho, eles organizavam bailes o ano inteiro, mas no carnaval eles costumavam sair em desfile. E tinha uma regra entre eles, né? Quando eles saíam em desfile, cada um com o seu estandarte, e 2 clubes se encontravam na rua, a regra é que eles baixassem o estandarte. Como se dissessem assim: olha, no encontro entre nós não tem um maior que o outro, somos iguais no encontro. E aí dava briga quando alguém não baixava. Quando alguém não baixava, vai sair a pau, claro, porque alguém está desafiando o outro. Mas a regra, o código era baixar para afirmar esse ponto em comum. E é assim que
no momento em que se afirmam os conflitos sociais mais claramente, por exemplo, as greves de 1917, 1918, contaram com grande participação desses clubes que se afirmavam como trabalhadores para além da identidade do seu clube específico. Muito bom, muito interessante isso das bandeiras. E falando sobre essa questão de gênero, Juliana, uma das críticas mais feitas ao funk é de objetificar as mulheres nas letras. E, ao mesmo tempo, por exemplo, quando a Valesca canta A Porra da Buceta é Minha, mais empoderada impossível, né? E, pessoal, da Mário, se não puder falar palavrão, bota um pi aí para mim, tá? Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? Objetificação ou empoderamento, ou os dois também, não dá para botar numa caixinha. O que você tem a dizer sobre as mulheres no funk? É exatamente isso, né? O funk, isso me chateia bastante, tá? Vou ser sincera, assim, porque é uma crítica infundada, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade machista e tem essa cobrança de que o funk desvaloriza, desqualifica, objetifica a mulher. Gente, a mulher é objetificada desde o momento que a gente nasce, né? Então, assim, se a gente for partir para gêneros musicais, para músicas, a forma como a mulher ela é tratada como menor, como objeto de consumo, de desejo, ela é tratada assim em toda música, né? Em todo gênero musical tem, no próprio samba, que a gente também está debatendo aqui, no rock, que a galera gosta de trazer, né? Tipo, não, rock, não sei o quê. Nossa, tem letras assim que são terríveis, terríveis, né? No sertanejo, que hoje ocupa aí o lugar de música mais ouvida no Brasil, né? Mas, para além disso, existe também um espaço conquistado pelas mulheres no funk, e que é um espaço que eu conheço muito pouco de outros gêneros musicais, né? Mulheres que se afirmam, mulheres que se empoderam, né? E que trazem isso na música, que trazem isso no seu discurso, que trazem isso nas suas performances, que trazem isso nos seus vídeos, né? Seus videoclipes. Então, eu acredito sim que há muito empoderamento feminino, né? Não é o foco da minha pesquisa, como, né, a gente já tratou aqui, mas eu falo sim um pouco, principalmente quando eu vou falar do funk putaria, que foi a forma como a mulher, a figura feminina conseguiu adentrar no movimento como protagonista, foi justamente no funk putaria, e isso rende muita discussão, né? Mas é óbvio que cantar A Porra da Buceta é Minha, ou eu vou dar para quem quiser, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir, é de uma afirmação sexual muito grande, né? E vai muito além do que a afirmação sexual. Tem músicas, né, tanto da Valesca quanto da Daisy Tigrona, da Tati Quebra-Barraco, que denunciam a violência contra a mulher, né, que trazem esse debate, e diversas outras questões também, que tem uma pessoa que fala sobre isso muito melhor do que eu. Deixa eu ver onde está. O livro dela está escondidinho aqui embaixo, que é a Tamires Coutinho, eu posso mostrar no final, né? Que o livro dela é Cai de Boca no Meu Bucetão, que é o título de uma música da MC Rebeca, né? E ela analisa justamente ela traz essa abordagem sobre o empoderamento feminino na música funk. Então, ela vai trazer uma análise sobre a libertação sexual, sobre essa questão, né, que está envolta da sexualidade feminina, sim, mas ela vai trazer também uma análise sobre músicas que trazem a liberdades individuais, né, liberdades de expressão, liberdade patrimonial, né? Então, tem muita coisa aí para ser discutida em relação às mulheres do funk. E é claro, Paula, que é aquela forma, né? Mais uma forma de as pessoas que estão alheias ao movimento tentarem diminuir. E eu não estou aqui
vou repetir, porque eu já falei isso no início da minha fala, né? Eu não estou aqui passando pano, né? Botando panos quentes. Não vou passar pano na cabeça de ninguém, porque tem muita música que eu não gosto e que eu não concordo com aquele tipo de discurso que objetifica, sim, né, que diminui sim a mulher, só que o funk é muito mais do que isso. E para conhecer, né, para saber se é ou não, é preciso conhecer. E o que você vai conhecer se você ficar nessa de não, eu já sei que não presta? Isso é o quê? Isso é preconceito, né? Então, realmente, eu acho que tem muita coisa legal rolando aí no funk. Outra coisa também que eu acho importante a gente trazer é que cobra-se muito que o funk seja educativo, né? O funk não tem que ser educativo. Essa não é uma premissa do movimento funk. O movimento funk, em sua raiz, ele está aí para divertir, né? E aí acaba, sim, trazendo outras questões que podem ser utilizadas com esse viés educacional, informativo e tudo mais, né? Então, tem muita discussão aí, rende um debate maravilhoso. Exatamente. Pessoal, a gente está caminhando, ainda temos tempo, mas a gente está caminhando para o fim. Eu vou fazer algumas perguntas que são para os dois. A primeira é assim, um exercício um pouco de futurologia, né? Da mesma forma como vocês se debruçaram sobre a mídia, sobre os registros policiais, né? O que tem de histórico, quem daqui 100, 150 anos, né, foi estudar o nosso tempo e também os nossos jornais, a nossa TV, o rádio, o vasto material da internet, que era uma coisa que não tinha antes, como vocês acham que eles vão retratar o funk de hoje? Para eu responder primeiro? Pode ser. Eu acho que vai depender muito de onde essa pessoa vai, né, trazer essa pesquisa, porque tem alguns comentários que eu vejo, né, em páginas como o G1, né, e próprios jornais, Folha de São Paulo, etc., que parece que saiu lá da década de 90, que é muito semelhante. Você ainda foi bondosa, né? Saiu, acho que da Idade Média. É porque, assim, às vezes tem discursos tão semelhantes ao discurso que eu consegui analisar das cartas dos leitores que parece Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? É curioso até analisar isso. Então, eu acho que vai depender muito do que essas pessoas daqui a 150 anos vão olhar para a gente, vão olhar para cá e vão analisar. Porque, apesar disso, apesar dessa continuidade, o funk ele conseguiu adentrar e tomar espaços que antes eram inimagináveis, né? A gente tem aí, recentemente, o Grammy, né? O funk entrou na categoria música urbana do Grammy Latino. A Anitta, ela tá levando o funk para o mundo, assim. A gente sabe que é uma das bandeiras dela, apesar de ser muito criticada dentro do próprio movimento, porque ainda tem, né, como o próprio Léo comentou que tem com o samba, o samba autêntico, né? Tem também, esse é o funk raiz, esse é o funk que presta, esse funk novo não vale nada. Então, a Anitta, apesar de ter essa força, ela ainda é muito criticada dentro do próprio movimento, mas críticas à parte, não estou aqui para criticá-la, ela conseguiu, essa era uma bandeira, né? Ela sempre colocou na carreira dela levar o funk para o mundo, né? Como um objetivo dela. E não só ela, né? Outras artistas também. Recentemente, a MC Rebeca, que já foi citada aqui, MC Drica, que é daí de São Paulo, elas já estiveram na Times Square, a foto delas num anúncio do Spotify, porque elas são muito ouvidas não só no Brasil, como em outras partes do mundo também. Então, assim, eu acho que vai depender muito do olhar que a pessoa vai lançar e de que fonte ela vai tirar, né? Porque isso também é muito do trabalho do historiador. As fontes, elas não dizem nada, a gente que pergunta e elas respondem, né? Então, acho que vai depender bastante aí. Perfeito, E Juliana. você, Eu Léo? concordo inteiramente com isso, lembrando que, né, nessa ideia de que a questão do historiador vai dirigir seu olhar, se esse historiador daqui a 150 anos fizer as perguntas certas, ele pode conseguir extrapolar essa visão
do preconceito, da visão negativa, que está a boa parte da imprensa ainda, porque isso ainda é presente. Por um lado, é uma informação relevante. O fato de que, hoje em dia, o tratamento dado ao funk tenha vários pontos de contato com o tratamento dado à musicalidade negra pela imprensa no começo do século XX, mostra que vivemos ainda o dilema daquilo que os historiadores têm chamado de o pós-abolição, né? Os dilemas de uma sociedade, de uma das últimas sociedades escravistas do mundo ocidental, que vive ainda as consequências, os desdobramentos do presente dessa realidade. Então, por um lado, esse historiador vai reconhecer isso, ele vai perceber o preconceito, o olhar sobre esse fenômeno. Por outro, no entanto, se ele fizer, dependendo do tipo de questão que orientar, ele pode atentar, por exemplo, para a força do fenômeno, que vai muito além do olhar letrado, do olhar das elites, dos tais formadores de opinião. Vai ver a quantidade da juventude que está frequentando esses bailes, o número de bailes espalhados pela cidade, a força que eles assumem comercialmente, nas gravadoras, como parte do circuito capitalista da sociedade moderna, né? Citando Emicida de novo, né? A sociedade vende Jesus, por que não ia vender funk? Eles vendem funk é produto comercial. Então, se ele atentar para a força social desse fenômeno, talvez ele consiga fazer uma contraleitura sobre o papel, o olhar de preconceito e de exclusão que se projeta ainda para o funk, mas, espero eu, com cada vez menos força, cada vez sob mais crítica. Léo, e também uma coisa que acho que vai ser interessante é que você, por exemplo, teve que contar mais com o olhar de terceiros, né, de crônicas, da mídia. E hoje, com a internet, a gente tem muito material em primeira pessoa. Então, é isso. Se o historiador do futuro olhar para esse material feito de próprio punho, digamos assim, né, sendo um pouco antiga, também já vai ter muito mais, enfim, opção de recorte, né, do que ele for pesquisar. Inclusive a própria música, porque o circuito musical mudou radicalmente do começo do século para cá, né? A ideia de que você depende de uma gravadora, de uma empresa, hoje em dia não é mais verdade. Hoje em dia os caras fazem sucesso no YouTube antes de fazer em outro lugar, né? Exatamente, nem cabe mais, né? Tanto que quando eu estava no finalzinho, né, já defendendo a dissertação de mestrado, eu levei o puxão de orelha da Adriana Facina, que falou, ó, vamos superar esse discurso aí, que não tem, né, que a indústria fonográfica que deixou para lá, que excluiu, porque, olha, hoje a gente tem aí visualizações no YouTube, né? O canal da Condizila, que é um canal de funk, é um dos maiores, né? Acho que é o maior da América Latina, se eu não me engano, tem bilhões de visualizações, alguns vídeos. No Spotify também é um outro termômetro, então a gente consegue sim ter acesso à recepção que o funk tem tido, né, de uns anos para cá. Claro que falta boa vontade, né, de ter pesquisas mais sistemáticas, porque precisa de financiamento, né? A gente precisa de financiamento para fazer esse tipo de pesquisa. Tanto que a força econômica do funk, apesar de ter, né, essa força tão grande, economicamente falando, não existe periodicamente estudos sendo feitos para analisar essa questão econômica. O primeiro, único e último estudo que eu soube é o da FGV, que foi feito em 2008. A gente já está em 2021 e não foi feito nenhum outro levantamento, né, da potência econômica do funk. Então, acho que tem muita coisa aí para ser pesquisada. Quem quiser estudar agora o funk, quem quiser pesquisar o funk aí daqui a esses 150 anos, eu acho que todo mundo tem muito o que pesquisar. É verdade, eu senti muita falta também, quando eu fiz matéria sobre isso, de pesquisa de dados, né? Não só sobre a parte econômica, mas o perfil do público, enfim. Tem pouquíssima coisa. Falta muito dado. Né? E outra pergunta também, que é para vocês dois, essa um pouquinho mais filosófica, o que vocês acham, né, o que a dança, né, o que dançar pode fazer por um corpo tanto individual como pela sociedade? Posso começar nesse caso? Eu acho que não é um acaso que tenha sido em torno da dança que esse fenômeno que eu apresentei agora, mas também o que a Juliana apresentou, não é um acaso que tenha sido em torno da dança que esse tipo de fenômeno e de experiência criativa dos trabalhadores negros e pardos se manifesta, né? Acho que a gente vive uma sociedade ainda marcada por disciplinas dos trabalhos, marcada por regramentos
que, de alguma maneira, esse tipo de musicalidade sincopada ajuda a quebrar, né? Parece que é o momento de se soltar, parece que é o momento de você liberar não só movimentos, né? Como, quase que liberando uma alegria, um espírito que talvez seja tolhido em outros espaços. Então, para mim, embora no mesmo período, durante a Primeira República, esse associativismo recreativo tenha estabelecido formas diversas. Existe também a proliferação de clubes de futebol, por exemplo, mais ligados à ideia de disciplina. A força que o associativismo dançante, em especial, que esses fenômenos lúdicos ganharam, me parece especialmente significativo. E você, Ju? O corpo negro é um corpo que incomoda, né? A presença negra, a presença física negra, ela incomoda. Então, acho que não tem como a gente falar dessas questões de criminalização do funk sem falar da juventude negra ocupando determinados espaços, né? Recentemente, quando meu livro foi publicado em 2020, estava muito em voga a prisão do DJ Renan da Penha, né? A prisão dele, ela é muito crucial para a gente entender aquele momento de 2019, do que estava acontecendo na cena cultural funkeira e do Rio de Janeiro, né? A gente estava falando de um público, tem estimativas aí, que chegam a 30 mil pessoas por baile funk, né? Então a Juliana está dizendo que eram 30 mil pessoas negras. Não, mas majoritariamente o movimento funk ele é produzido e consumido por pessoas negras, né? Então, um corpo negro que está ocupando espaço para se divertir, ele vai incomodar muito, né? Porque o que se espera de um corpo negro é a subserviência, é a servidão, né? Espera-se a obediência, né? Espera-se um corpo negro dócil e não um corpo negro sexualizado, sim, né? Queremos ser sexualizadas, o funk traz muito isso, né? E essa questão da dança que você traz, ela é muito debatida por diversos outros autores, diversas outras pessoas que estão pensando nisso, né? A exemplo da Thaisa Machado, da Afrofunk Rio, que é um movimento que tomou proporções enormes, né? Ela chegou antes da pandemia, ela teve uma matéria sobre ela num canal de TV fechada da Globo, gente, de notícia. Qual que é? Me ajuda a lembrar. Globo News. O canal de notícia na Globo. Globo News. Lá na Globo News, ela chegou a ter uma matéria sobre o Afrofunk Rio, que já estava reunindo muitas mulheres. E aí, nessa questão da pandemia, apesar do primeiro susto, ela conseguiu se reinventar e começou a alcançar milhares de mulheres, né? Ao longo aí, por todo esse Brasilzão. E ela tem um livro publicado e ela pensa muito essa questão do corpo que dança, do corpo que se movimenta, dos movimentos pélvicos, né? Da vitalidade dos movimentos pélvicos. Então, tem gente que pode falar aí muito melhor do que eu, vou deixar. É que a gente sai, né, de cena, a gente vai saindo de fininho, se a gente não sabe falar muito de uma coisa, a gente vai mandando logo o nome de quem sabe. Então, quem quiser pesquisar e estiver refletindo sobre a dança, deixa a indicação do nome da Thaisa Machado, que é sensacional. Pois é, Paula, ainda sobre a sua pergunta, então, repercutindo o que a Juliana falou, não é por acaso que boa parte da repressão e da crítica, tanto sobre os bailes funks atuais, quanto sobre os bailes negros do começo do século XX, tem a ver com esses movimentos, né? Movimentos que, no começo do século, é um movimento que é tido como lascivo, porque era um machiste, que enrola a perna um do outro, aí era lascivo. Agora são os movimentos da dança, das mulheres, que são... É sobre o movimento. Boa parte do incômodo vem do movimento da dança. Isso é muito interessante que você falou, de quebrar essa disciplina, né? Essa opressão da disciplina que a gente tem em várias estruturas da vida. Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês dois, por esse bate-papo incrível, por topar o convite da Mário, e pedir as considerações finais de cada um sobre o tema, alguma coisa que vocês queriam dizer. Eu queria muito agradecer o convite, agradecer
a Biblioteca Mário de Andrade, né, pela oportunidade, por estar reconhecendo, né, valorizando a importância do funk enquanto movimento, né, e pensar nessa a questão dos bailes, a questão da ocupação dos espaços, né, do direito à cidade, são debates que vêm rasgando aí, podem vir, né, rasgando quando a gente fala sobre funk. Eu queria só finalizar mostrando o livro que eu indiquei, né, da Tamires Coutinho, Cai de Boca no Meu Bucetão. É um livro desse ano, né, da editora Claraboia, é um livro super recente, então eu super indico, tem em formato e-book também, está no precinho. E preciso indicar o meu também, né, para finalizar, O Preso na Gaiola. Foi publicado no início do ano passado, então ainda está novinho, ainda está fresquinho. Ele pode ser adquirido lá no site da editora Apris. E comigo também eu tenho disponível em formato de e-book, que aí fica aquele precinho especial. Mas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. O professor Leonardo, que eu já estou aqui super íntima, chamando de Léo. Muito obrigada, né, por oportunizar, sabe, esse bate-papo, de estar aqui com você, dialogando, conhecendo o seu trabalho. Meus parabéns também. Parabéns, Paula. Você é uma pessoa maravilhosa, adorei te conhecer. E saio daqui hoje radiante. Vocês alegraram minha tarde. Obrigada, muito obrigada. Eu quero agradecer muito também, Paula, a você por essa conversa tão agradável, a Juliana, que eu conheci o trabalho, mas estou conhecendo pessoalmente, se é que a gente pode falar em pessoalmente aqui pela tela, né? Mas estou conhecendo virtualmente agora. E também agradecer a toda a equipe da Mário de Andrade, né? Eu comentei com a equipe que me contatou no e-mail, fiquei muito feliz com o convite desde o início, porque eu morei em São Paulo por um bom tempo, e o tempo que eu morei eu era um frequentador assíduo, né? Mário de Andrade é uma casa, então muito, muito bom ter essa conversa aqui com vocês nesse espaço da Mário de Andrade, e melhor ainda que a Mário de Andrade esteja organizando esse tipo de evento, e esse tipo de conversa sobre algo que teoricamente está distante da alta cultura, dos elementos da grande cultura, mas que fazem parte da vida social de uma biblioteca, inclusive. Então, fiquei muito feliz com o evento que vocês estão organizando e com o jeito que tudo correu até chegar. E é isso, eu agradeço mais uma vez o Leonardo, a Juliana, todo mundo que acompanhou aqui. Leiam, eles são maravilhosos, tem muito mais trabalho, muito mais do que a gente conversou aqui. E fica também o convite para quem, quando vier em São Paulo, não sei se você já conheceu a Mário, já veio aqui, mas para todo mundo conhecer, uma biblioteca maravilhosa no centrão de São Paulo. Então, é isso, só agradecimentos, e se gostou, compartilhe esse link com seus amigos, com todo mundo. Vamos conversar sobre história e funk. Obrigada.